pessoal, então hoje a gente vai conversar sobre Lilith e a sua projeção através da astrologia em 2014. Então vamos entender um pouquinho o que envolve essa consciência, o que ela representa, né? Tanto no seu aspecto, vamos utilizar esse termo, oculto, como também no seu sentido físico, que representa um movimento lunar, né? Então, quando a gente fala de Lilith, na astrologia, ela representa o apogeu da Lua em relação à Terra. Então, quando ela está mais distante da Terra, é quando a gente tem a projeção dessa energia. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse aspecto lunar, para você entender como essas forças se projetam em nós, através de consciências, que nós estamos totalmente imersos nela. Só que alguns têm a propensão a estar abertos e receptivos e outros não. Tudo é o quê? Tudo é sintonia. Então você capta o quê? Você capta a energia de acordo com a sua própria vibração pessoal. Então já fica a dica para você fechar o seu corpo em relação a uma possível inclinação ou projeção astrológica. Nada superior ao desenvolvimento da sua consciência e espiritualidade. Então, se você está com a sua filosofia de vida, sua espiritualidade em dia, se você está sintonizado com isso, você está com o seu corpo fechado. Mas no lugar onde você está, e você fala, tudo bem, mas essa espiritualidade que você comenta tem um lugar certo? Não. Ela tem um lugar certo de acordo com o seu estado de consciência. Então, na minha visão, é um erro você criticar uma pessoa que está num determinado caminho porque você está em outro. Cada um tem que estar onde tem que estar de acordo com o seu estado de consciência. Então, tudo é questão do quê? De acreditar. É aí que vem o princípio da fé. Por isso que essa força, eu vou narrar o lado oculto para vocês, normalmente ela se projeta, sabe aonde? As pessoas que estão desenvolvendo a luz. São como se fossem mariposas astrais. Então, quando você está desenvolvendo muita luz, é onde você desperta o maior interesse delas. Porque o interesse, na verdade, olha como o grande arquiteto do universo, que é a forma como eu gosto, uma forma maçônica de se relacionar a Deus, o grande criador, as criaturas, como tem sapiência no projeto dele. Ele coloca, insere isso, que eu já vou narrar para vocês em detalhes como que funciona a força lilithiana, né? Ele insere uma força astral que vai colocar o quê? Os seres humanos em prova. Então ela como seria um portal ou uma provação que ou você sucumbe ou você se supera. Então é aquilo, que é um dos ditames da lei. Nada será cobrado de você, sendo que você não a tenha. É assim que os anjos e hierarquias trabalham e atuam. Se a consciência está em você, isso é cobrado. Se você não tem a consciência, ninguém cobra nada de você. Então, se você está adquirindo luz, isso é como se fosse um instrumento divino que coloca ali, vai ali, vê se sucumba ou se a pessoa passa. Então, se você sucumbe, é sinal que você não estava preparado ainda. Então você cai, você tem que retornar passo a passo. Se você não sucumbe, se você segura a provação, se você consegue se livrar da energia como uma energia que vem como um teste para você, aí as coisas fluem. Então nós vamos entender que é tudo o quê? O sentido de você compreender que essa energia contrária, ela se apresenta de uma forma sedutora inicialmente, para depois ela te derrubar em toda a feiura que está presente nela. Seria muito fácil, né, fazendo uma brincadeira aqui com vocês, o capeta chegar todo horroroso já na sua frente, né? Aí, e aí, quer ficar comigo? Né? Aí você fala, socorro! Ele vai chegar revestido de uma coisa que você considera irresistível. Estão entendendo os processos lilithianos? E cada um de vocês recebe esse impacto de que forma? Recebe esse impacto de forma muito intenso no sentido desse setor que você tem aí, porque anualmente ela se renova. E essa energia de Lilith 2014 que vocês vão descobrir aqui é jupiteriana, né? Com nuances do signo de Leão. Tem leoninos aqui? Se prepare, isso é brincadeira, né? É porque a Lilith hoje ela se reveste da força leonina. Só que isso é para todos vocês. Para quem gosta de astrologia, Lilith, no mapa do ano novo astrológico que eu utilizei como referência, está a 1 grau de Leão. Foi isso que eu vi no mapa de vocês e determinei o setor. Então vocês vão conhecer essa força hoje
no seu sentido e no seu aspecto oculto, para depois a gente projetá-la no seu sentido prático de mapa astral. E no fim da atividade, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um arcano, vai ser pesado meio para mim ali, mas vamos que vamos. Eu vou tirar o arcano lilithiano de cada um aqui. Então vai ser uma carta onde só vai ter provação. Então eu vou falar, cuidado com o vou fazer a leitura ali da forma como Lilith pode se manifestar nesse setor que você viu. Então você tem que trabalhar e atuar com esta força e com essa energia para você não sucumbir. Quer ver as pessoas que mais sucumbem nessa energia? Agora vocês vão entender. Padres, freiras. Por quê? Porque eles ficam ali o tempo inteiro e ora, e fica ali e tal. Aí quando ele vai descansar à noite, que ele está imerso na luz que ele está querendo conquistar, essas energias vêm e testam. Às vezes eles sucumbem de uma forma tão grande e tão intensa que acontecem aquelas aberrações que envolvem a igreja. Mas como que um padre pode fazer esse tipo de coisa? Não acontece isso? Principalmente no sentido de pedofilia, que foi até aberto pelo Francisco recentemente. Asseguro para vocês, não vou dizer tudo, porque tem caráter em jogo, né? Mas 70%, sem sombra de dúvida, são ataques lilithianos. Porque ela nunca vai se aproximar daquele que já está totalmente imerso na energia dela. Vocês entenderam? Que quem já está imerso na energia dela, positivo com positivo, ou negativo com negativo, o que acontece? Repele. Então ela não tem interesse naquilo que já tem a consciência dela. O que ela faz? Ela fica procurando aquilo que está imerso em luz, que vai atrair ela, e aí ela faz o jogo, aí ela faz a forma que você cai, a forma que você mais cai nessa energia, normalmente em sonhos, pesadelos, que você se entrega e você acorda com pesadelos. Pesadelos normalmente são marcas lilithianas. Não vou dizer todos, porque depende da pessoa também, o que ela está passando, né? Vamos supor que a pessoa está imersa numa dívida aí que ela vai cair dura se ela não pagar, vai perder tudo. Ela pode ter um pesadelo focado nesse desequilíbrio, mas se são pesadelos os quais não possuem uma raiz ou um desequilíbrio que a pessoa está vivendo, normalmente são ataques lilithianos. Que aí vocês vão entender os mistérios dos súcubos e íncubos, que são formas astrais que se revestem de acordo com o aspecto e o gênero que a pessoa aprecia, e como o astral é moldável, olha o que é dado para Lilith no sentido de direito. Ela vai pegar ou vai reverberar em sintonia com você, de forma que ela vai perceber aquilo que você considera irresistível. E ela vai se apresentar dessa forma. E quando você entra no jogo, porque é uma coisa irresistível, aí ela retorna para a forma dela. Que aí em várias civilizações, os sumérios, os babilônios, colocam ela como se fosse uma espécie de uma esfinge ou um gárgula. É um animal terrível, né? Que existiu. Então as primeiras esfinges, nesse sentido errôneo e sombrio, vieram através da Lilith. E agora que você entende esse episódio aqui, ó, o que eu lembro aqui para vocês? O que é aqui? Adão e Eva e a serpente. A serpente é Lilith. A serpente é Lilith. Só que a gente tem que começar a fazer o quê? A gente tem que aprender a pegar essa realidade e matar o simbolismo para transformá-lo numa consciência. Aí sim você começa a entender o que representa isso. Quer ver aqui rapidamente nessa figura, antes de entrar nos tópicos do outro slide, né? A Lilith, ela dá o quê? Ela dá o bastão para Eva, que é o quê? A maçã, não é isso? O que acontece quando eles mordem a maçã? A primeira coisa que acontece com os dois. O que acontece? Vergonha. Não é a primeira coisa? Começa o quê? O joguinho do sexo. Porque antes, olha o simbolismo. Pega o simbolismo da coisa para vocês entenderem. Daqui a pouco eu conto a história inteira. Aqui eu só vou narrar aqui para vocês entenderem. O ser humano não sabia fazer sexo porque ele era andrógeno. Quando ele se separa e se polariza em sexo, ele precisa aprender. E qual a forma de aprender? Tem que ter um professor, né? Que na verdade quem foi? Foi uma professora. Porque o princípio ativo, normalmente, agora está tudo misturado que a gente está arrumando para o androgenismo. Hoje, homem lava a louça de saia e mulher vai de terno ganhar a fortuna do mês. É absolutamente normal isso. Mas quem é o princípio ativo, por natureza? Quem é? Não é o homem?
Então a mulher tem que receber o poder de atração lilithiano para o homem se interessar por ela. Estão começando a entender o jogo? Então a Lilith, ela ensina o Adão a gostar daquilo. E aí ele chega e fala para Eva, ele aprendeu a usar o instrumento. Estou aqui, vai ver o que você faz agora com o cidadão ali. Entendeu? E aí ela acaba virando um arquétipo e um símbolo de provações para aprender a lidar com isso que nós chamamos até hoje de sexo. Então vamos entrar agora no sentido da história mesmo, do mito, mas que de mito tem muitas verdades, para a gente compreender esse aspecto lilithiano. Vamos contar algumas coisas então para vocês, né? Se nós pegarmos o significado da palavra Lilith, entre os sumérios e os assírios, fantasma, demônio, essa é a tradução da palavra Lilith. Fantasma, demônio, força contrária, sombria, não importa o nome que você dê. Então, se você pega essas civilizações que trabalhavam de uma forma direta com essas linhas de conhecimento, Lilith era sempre colocado como uma força contrária que vai testar você para ver se você está preparado para seguir adiante na sua iniciação. E a Lilith surgiu da onde? Da queda dos anjos. Ela é a esposa do terceiro aspecto sombrio de Lúcifer. Então vamos entender o que são esses aspectos sombrios. Primeiro, que é interessante. 2 anjos caíram na matéria. Qual o nome deles? Quem sabe? Micael e Lúcifer. Micael como referência de luz e Lúcifer como referência de sombra. Micael e Lúcifer. Cada um deles tem 7 expressões de cada um deles. Então você tem 7 expressões de luz ou de consciência de Micael, e você tem 7 expressões de Lúcifer ou de sombra. Esse é o segredo de várias religiões, vocês já devem ter visto isso, utilizarem o menorá ou o candelabro sétuplo 2 vezes. Não é assim que os hebreus fazem nas suas sinagogas? Então você tem 2 candelabros que representam exatamente esse setenário. Um setenário do construens, um setenário do destruens. Um setenário da manutenção e da criação, um setenário da destruição, de sombra, de luz, que são os aspectos desses 2 anjos, que estão em nós o tempo inteiro. Que estão em nós o tempo inteiro. Então, quando nós utilizamos esses aspectos, nós estamos trabalhando essas consciências que representam a queda desses 2 anjos, porque quem caiu foram os 2. Falar só Lúcifer é errôneo. Caíram os 2, só que esse caiu com a consciência desse. Seria assim, quer ver? Ó? Micael 100% de consciência, Lúcifer 100%. Houve a guerra dos céus porque Lúcifer sonegou um trabalho. 50% da consciência de Lúcifer vai para Micael. Então Micael desce com 150% de consciência e 50% fica para Lúcifer. Então ele, para conquistar os seus 50% perdido, ele fica errando. Ele representa os erros da humanidade, por isso que ele é personificado como o diabo. Deu para entender? Então você ficar olhando, olha ali o diabo, olha o rabão que tem aquela pessoa que esconde ali, não, isso está em nós. Todo e qualquer erro, toda e qualquer dúvida, toda e qualquer força que você percebe que você vai acabar de uma forma ou outra tendo frustrações, são aspectos luciferinos mal resolvidos em você. Agora vamos entender esse setenário. É só você lembrar dos planetas. Domingo, Sol. Sunday. Segundo, Lua. Terça, Marte. Não é? Marte é assim que fala, Martes. Quarta-feira, miércoles, Mercúrio. Quinta-feira, Júpiter. Sexta-feira, Vênus. E sábado, Saturno. Agora vamos entender uma coisa. Quando esses anjos caíram, eles caíram na terceira etapa evolutiva. Porque nós temos 7 tipos de seres humanos. Nós temos o primeiro, ó o setenário de novo, hoje nós somos o 5º tipo. O primeiro foi o adâmico. O segundo, os anais da teosofia chama de hiperbóreo. O terceiro, onde ocorreu a queda, Lemúria ou lemuriano. O quarto, o Atlante. E hoje nós somos conhecidos como ários ou arianos. Ainda virão o 6º e o 7º tipo de ser humano para encerrar a ronda. Quando houve a queda desses 2 anjos, com esses fragmentos, isso ocorreu na Lemúria.
A Lemúria, terceiro tipo de ser humano. Então, se você pegar a ordem da criação, primeiro dia não é sempre domingo, agora você entende porque ele é chamado de primeiro dia ou não. Tanto é que amanhã é a primeirunda. Como que a gente chama? Segunda, não é? Não é a segunda, depois é a terça. Então, Lilith tinha que se revestir do terceiro aspecto. Por isso que em vários livros, Lilith é chamada da esposa de Samael, mas com um aspecto sombrio. Vocês estão entendendo? Então aqui você tem Micael, que é o anjo do domingo, Gabriel, que é o anjo da segunda, Samael da terça, Rafael da quarta, Saquiel da sexta, Saquiel da quinta, Anael da sexta e Cassiel do sábado. Então todos os 7 aqui tem essas 7 expressões. Vocês estão compreendendo? Daí que você entende por que num dia o seu livre-arbítrio está com tudo. Amanhã não pode acontecer coisa boa ou ruim para você? Pode ou não pode? Ou é certeza que amanhã é só coisa boa? Você garante isso? Você garante? Pelo menos aquela coisinha básica de PNS. Sabe o que é PNS? Vocês conhecem essa sigla? PNS. Todo mundo tem. Vamos lá. Isso é trânsito. Só o trânsito já enche o saco. Então são aspectos luciferinos, por menores que sejam, que incomodam a gente. A humanidade ainda arruma para esse equilíbrio. Quando ela chegar no equilíbrio, que seria uma 15ª coisa, porque é o meio, aí sim as coisas fluem. Então aqui você tem o quê? 7 aspectos sombrios dessas 7 consciências ou dos anjos, e também esses 7 aspectos luminosos desses mesmos anjos. Então, como ele caiu na terceira etapa, então pegou o que? O aspecto sombrio de Samael. E o aspecto sombrio de Samael tem como contraparte Lilith. Isso eu queria que vocês entendessem. Então, quando os anjos caem, o que nós precisamos entender? Primeiro vamos entender esse número, que é um número fácil de entender. Os anjos caídos foram em número de 333. Uma hierarquia, 1000 anjos. Um é o chefe, 999 é a hierarquia. 333 eram contrários e 666 eram luz. Estavam junto de Micael, que vinha com a sua hierarquia. Esses 333 caíram. E quando eles caem na face da terra, anjo é andrógeno. Aqui o lemuriano era andrógeno. Ele não era separado em sexo. Então, quando eles caem em 333 como andrógenos, eles têm que se separar. Então, surgem 333 anjos e 333 anjas. Mas, como lado contrário ou sombrio. Então, surge na face da terra o quê? O 666 sombrio. Vocês entenderam? Antes de existir o sombrio, existe o luminoso. E representa sempre o número 3 está na jogada, que está ligado a esse processo aqui. Agora, uma coisa que nós vamos entender, uma coisa interessante, um dos aspectos desses 333 que eram extremamente bravios foram os 300 gregos espartanos. Eles representavam projeções de espaços desses mesmos anjos. Então, se você quer ter um símbolo, quem assistiu 300 aqui? Quem assistiu? Sangrento, raivou sangue. Tem a parte 2 aí, vocês viram? Tem a parte 2, tem a parte 2 aí. Se você quer entender como eles fizeram a guerra, imagina aquela guerra dos 300 como o Cruzeiro do Sul. E a força de Micael era o rei Xerxes com todo aquele monte de anjos. E os 333 de Lúcifer ficavam num canto ali, que hoje é o saco do carvão, da constelação do Cruzeiro do Sul. E tomaram pancada pra caramba, mas chegou uma hora não deu para aguentar. Aí quando veio, pá, caiu. E o rei Leônidas seria como se fosse um aspecto luciferino, ou o chefe da hierarquia, deu para entender? Que aí caíram todos na humanidade e criaram o que a gente chama de sexo. Quer ver como é fácil entender isso? O anjo, quando ele cai, ele não cai, em hipótese alguma, como corpo físico. Quando eles caem na Lemúria, eles caem com um aspecto vibracional diferenciado, mais sutil. Então você pensa o lemuriano ali, tô ali, andrógeno. Quando vem essas 333 consciências, que eles caem, eles mexem tanto com o DNA de tudo que estava na face da Terra, que tudo se polariza, tudo vira dois. Daí que surge 2 narinas,
2 ouvidos, 2 olhos, que tudo era um só. Era um orifício para cheirar, um orifício para ver, o cíclope. Lembra dos cíclopes dos gregos, dos lemurianos, né? Então tudo um orifício. Aí surge a polaridade. É aí que Deus começa a criar o que seria a 4ª etapa evolutiva. Que a 4ª etapa evolutiva, ela tinha que ser gerada não na androginia, como era na Lemúria. Tinha que ser criada através da polaridade do sexo. Vocês compreenderam? Então, tá vendo por que sexo é coisa do diabo? Não faça, não faça, né? Então, quando surge a polaridade, precisa existir uma força que ensine o ser humano a fazer o sexo. É aí que Lilith está ligada a toda essa parte ligada ao sexo, que é onde normalmente o ser humano cai. Então a Lilith, como que ela vem? Ela aparece como uma força jogada pelo Eterno, como uma própria cria sombria do aspecto sombrio de Samael. Ela é introduzida no planeta Terra e é qual a função dela? Antes dela passar o bastão para todas as Evas que ali estavam, ela tinha de ensinar o Adão a sentir a atração. Então todos aqueles que foram criados, né? Quer ver você entender os semideuses e os anões aqui? Esses anjos aqui, ó, aqui são eles polarizados caídos, entendeu? Que eles se polarizaram em anjos e anjas, daí que formou 666. Os anjos escolhem as melhores mulheres, humanas, né? E as anjas, como não são bobas, quem que elas vão escolher? Os melhores homens, né? Os homens mais assim, né? Pegaram quem? Os George Clooney, os Brad Pitt ali no meio, né? Escolheram e deixaram os feinhos lá, tudo largado, né? Então eles começam a engendrar o gene angélico deles, junto dos seres humanos, daqui surgem os semideuses. E esses semideuses, né, que são todos eles cantados nas filosofias gregas, todas vezes que você vê um semideus é cruza de anjo com um ser humano, não é? É só você ver a filosofia grega. Eles também passam a se misturar com a humanidade também. Então, com o tempo surge o quê? Essa humanidade que foi chamada de Atlântida na época. Alguns com DNA angélico mais latente e outros com o DNA angélico mais distante, né? Dependendo da mistura que veio. Até hoje existe isso. Até hoje existe isso. Você tem pessoas que possuem o DNA angélico mais forte dentro de si. Quer ver a forma de retornar à origem? Agora vocês vão entender um rito da igreja, a Eucaristia. A Eucaristia não trabalha com vinho como se fosse o sangue de Cristo, não é isso? Não é assim que trabalha? Esse aspecto de trabalhar com o sangue de Cristo é para retornar para o sangue divino de origem. Estão compreendendo como que funciona isso? Então todo rito que envolve a Eucaristia, ele envolve isso de você retornar à fonte causadora. Então hoje, através da Eucaristia, se ela é bem feita, se ela é bem fundamentada, se ela trabalha todos os aspectos reais de uma verdadeira iniciação, vai fazer com que esse sangue comece a vibrar dentro de você e você desperta. Então agora como que você entende o que eu falei, que tem gente que está mais desperto ou não? Tem gente que já está envolvido nesses rituais eucarísticos e nessa evolução já há várias vidas. Então quando ela retorna para o contexto evolutivo, ela já vem mais eucaristificada do que um ser humano que não estava. Então essa pessoa vem mais conectada, vem mais esperta, vem mais assim, conseguindo ver as coisas de uma forma que o ser humano comum não vê, porque ela já está trabalhando esse retorno dela. O retorno qual é? Você sobe, quer ver você entender Lilith agora? Quer ver um princípio da iniciação? A quem muito for dado, muito será cobrado. Então você vai subindo. Quanto mais você subir aqui, mais forte é a Lilith. Mais forte é a Lilith que se projeta em você. Até que você chega, você vence tudo e você volta para a fonte. Esse é o sentido das religiões, dos ritos. Estão entendendo agora? Só que com o tempo, tudo que era realmente divino para você vencer todo esse processo e retornar à fonte, hoje em dia virou venda, virou comércio, né? Você vai nas religiões, é tudo para quê? Para ganhar grana, e paga Cristo aqui no Mastercard,
né? A sua Eucaristia aqui agora pode ser no cheque nesse momento. E ajude a pessoa do lado se você não tem na Eucaristia. Pelo amor de Deus. É a própria Lilith ali, ó, trabalhando com as pessoas. Opa, para pra pensar um pouquinho. Então, o que nós vamos entender?